Dando continuidade ao outro vídeo, eu falei sobre pais que são inconsistentes ou super protetores. Bom, toda conduta, todo exemplo que é passado pela criança, ele tem alguma repercussão no comportamento da criança, né? Porque se o pai é fraco, ele vai passar uma ideia de fraqueza. Ou a mãe, ou o familiar, ou a avó, os avós, né? Enfim, toda pessoa que cuida da criança, ela vai passar uma ideia de que a criança não é capaz, ou vai passar uma decisão, uma incumbência muito além da capacidade da criança resolver. Por exemplo, né? Outro dia uma amiga estava falando para mim que achava um absurdo, né? Que tem gente que fala para criança pequena ainda, quanto menor, né? Fala para criança assim, o que você quer comer, né? Ela até ironizou, falou assim, imagina, eu nunca perguntei para os meus filhos, né, se eles, o que eles queriam comer. Eu dizia o que tinha para comer e que era a hora de comer, enfim, né? Colocava as regras e as normas, né? E eu achei interessante isso, né? Porque uma coisa que é muito pior, é muito melhor a educação repressora a nível de comportamento da criança do que a educação laissez-faire que fala, né? Que é deixar a criança decidir, escolher, perguntar muito, né? Ficar com medo de traumatizar a criança, né? Que ela vai ficar traumatizada. Na verdade, esse tipo de educação ela causa muito mais problemas e crianças fracas. Porque quando a criança cresce sem saber seguir regras e sem alguém para conduzir aquilo que é realmente importante e dizer para ela o que ela precisa fazer, ela cresce totalmente sem parâmetros. Ela não tem em quem se basear para tomar decisões. Portanto, para tomar decisões é preciso ter o mínimo de maturidade, o mínimo de exemplo, de orientação de quem está cuidando para a pessoa escolher. Inclusive, quanto menor a criança, não se deve colocar muitas escolhas, porque a criança não tem capacidade para decidir, né? Por exemplo, se está frio, você vai colocar várias roupas para ela escolher e esperar que ela escolha a roupa adequada, né, gente? Quanto menor a criança, menos compreensão do que deve ser feito ela tem, né? A educação da época mais repressiva, digamos assim, né? E que agora a gente foi para um outro extremo, permissividade demais, escolha demais, pergunta demais para a criança. Desses dois extremos, é claro que o melhor é o bom senso e o equilíbrio, né? Tem que se saber o que é que a criança pode decidir, o que não pode decidir, enfim. O pior de todos, né, que tem consequências mais danosas, é o laissez-faire, é a permissividade excessiva, é perguntar demais, é justificar, né? Ai, mas é uma criança, né? Ficar justificando o comportamento. Sim, ela é uma criança. Quem é o adulto somos nós, por isso que nós é que temos que conduzi-la e não ficar perguntando e fazendo tudo do jeito que a criança quer, na verdade. Porque a criança não aprende a lidar com frustração. Quem não sabe lidar com frustração, encerrando. Quem não sabe lidar com frustração se torna uma pessoa fraca, simples assim. Então, é preciso aprender a lidar com frustração. Então, a criança que leva um não e ela desenvolve habilidade para, olha, isso aqui não pode, mas isso pode, ela vai crescer uma criança forte, com opções, sabendo que se não dá certo de um jeito, ela pode conseguir de outro. Agora, se a pessoa leva um não, ou a gente nunca fala não, e ela não aprende a ser frustrada em suas vontades, como é que ela vai ser uma criança forte, né? Então, é esta a mensagem de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas orientações.